Um bichinho de estimação morreu. Tem pais que dizem que sumiu, que fugiu. Você está privando a criança de ter, né, um contato com a realidade. Muitas vezes ela até já sabe, porque criança não é boba. Ela já sabe. E aí ela acaba, né, encarando aquela mentira e ela vai ter uma vida adulta fantasiando que aquilo ali realmente, essa redoma existe e que vai ser assim, quando ela se depara com um problema, ela não tem estrutura para enfrentar. Até porque nós pais não vamos estar, né, para sempre dos lados dos nossos filhos, nem poderemos protegê-los de tudo. Exatamente. Doutora, o programa não para, muitos comentários. Olha só, o Matheus Mendes está falando o seguinte: esse disfarce, alegria, encobrem muito. Muitas vezes as pessoas não demonstram, as pessoas acham que só porque está sorrindo ou ri em alguns momentos, acham que a pessoa não tem nada. É verdade, meu amigo Matheus, é verdade. Essa falsa sensação de que está tudo bem, que a rede social, né, nos garante. Vide filtros do Instagram. Eu sempre falo isso, né? Hoje você não precisa estar maquiada. Basta colocar um filtro, tá tudo bem, né? A rede social hoje, ela acaba que impondo pra gente um falso padrão, um falso padrão de vida, um falso padrão de amizade, de profissionalismo. Olha, porque para você ser bem-sucedido, você tem que ter carro tal, você tem que viajar, você tem que postar foto que você está em lugar tal. Para você ter a família perfeita, a sua família tem que ser dessa forma. Enfim, isso faz com que muitas pessoas que talvez não estejam tão bem emocionalmente se cobrem daquela situação e se comparem. Acho que a comparação é um ponto também bem crucial nesse caso. Ela se sente desmerecida. Eu quero estar nesse nível, eu quero estar nesse patamar. E por que eu não consigo? Então eu não mereço. Se eu não mereço, né, por que prosseguir? Todo mundo consegue, menos eu. Exatamente. Eu estudei mais, eu era mais inteligente, olha só. Né, essa comparação que hoje o mundo que a gente vive instantâneo, hoje nós estamos na era instantânea, né? Para você conversar com alguém que está do outro lado do país, basta dar um clique. Enfim, isso acaba trazendo essa comparação e é super prejudicial à nossa saúde. E o pior é que muitas vezes essa comparação já vem desde a infância, né? Os pais comparando o filho com outro irmão, com a outra irmã, com os primos, né? Porque muitas vezes a pessoa que ela já tem essa baixa autoestima, ela tende a transferir isso para as pessoas que estão ao seu redor. E aí, se sentiram comparados no passado, vão também querer comparar e por aí vai. Doutora, para a gente fechar, a última pergunta: superproteção é um erro? É a pergunta da Eloá. Com certeza, com certeza. Você vai gerar uma fantasia, né, na criança, por exemplo. Ela vai achar que... E vai ficar uma dependência emocional muito grande. Ela vai achar que tudo vai ser controlável, que tudo vai ser previsível, e não é. A vida não é assim, né? A gente precisa fazer com que as pessoas estejam preparadas para lidar com a realidade do cotidiano. Crianças, adolescentes e adultos também. Com certeza, porque isso vai afetar lá na frente, né? Doutora, agradeço imensamente a sua presença, a sua companhia, programa de Bem com a Vida. Nós temos aqui diversas participações e comentários no programa de hoje, né? As pessoas estão colocando as suas perguntas. Pessoal, vou dar mais dois minutinhos aí para vocês colocarem as suas perguntas, tá? Pra gente poder finalizar. A última pergunta foi da Eloá. Se eu não li alguma pergunta, coloquem de novo aqui pra gente poder tá fazendo pra doutora Marcela. E assim, novamente eu agradeço. A Josielma tem um depoimento aqui pra gente poder ler. Olha, eu quando recebi o diagnóstico, pessoas da minha família disseram assim pra mim: Você não, mulher, de círculo de oração. Eu comecei a achar que nada tinha mais sentido. Meu filho, depois da perda da minha irmã e depois da pandemia, ele totalmente não quis mais sair de casa. E aí começou a ficar me vigiando o tempo todo, procurando saber o tempo todo, perguntando que remédio a senhora quer. Quer água, a senhora está chorando, e o tempo todo. E aí ele passou a pressão cair. Ontem ele até desmaiou. Eu fico muito preocupada. Josielma está relatando aqui o quadro dela, né? Josielma que já contou pra gente que ela, né, tá passando por uma situação complicada, né? Tem um quadro de depressão, dentre outros
dentre outras enfermidades aqui relatadas. Enfim, Joselma, conte conosco para o que precisar, né? Eu já tive a oportunidade de conhecê-la, de trocar mensagens com você. Você sabe que a Secretaria de Saúde está do seu lado. Quando a gente fala Secretaria de Saúde, a gente está falando o município de Cardoso Moreira como um todo, né? Eu aqui estou representando a Secretaria de Saúde, mas tenha um município do seu lado, as pessoas estão com você para o que você precisar. Não só a pessoa da secretária, mas como toda a população. O que precisar conversar, precisar desabafar, né? Às vezes a gente não está naquele horário da terapia, né? Do acompanhamento com o psicólogo, psicóloga, mas você quer desabafar, conte conosco. Nós temos mais uma pergunta, que é no caso do Josiel Chagas. Como ajudar uma pessoa com risco... Não, perdão. Qual a diferença entre psicologia e psiquiatria? Excelente. Muitas pessoas não conseguem entender a diferença, né? Na verdade, o psiquiatra, ele fez medicina, se especializou em psiquiatria. Ele é um médico que vai tratar a consequência do problema, ele vai medicar, ele pode prescrever medicamentos. Já o psicólogo, não. Ele não é médico. Ele formou em psicologia, né? E ele vai utilizar ferramentas terapêuticas, né? Psicoterapêuticas para tratar esse paciente através da conversa, do diálogo, né? Propondo ferramentas científicas para poder avançar nesse tratamento. E ele vai tratar causa do problema. Então, também não adianta você buscar somente a ajuda psiquiátrica tratando a consequência. Se você adiar o tratamento da causa, aquela ferida vai ficar borbulhando ali. Eu costumo dizer que ferida que não é mexida, que não é tocada, ela não vai sarar. Cicatrizar. Não vai cicatrizar. E nós temos mais uma pergunta, da Michele Pereira. Como ajudar uma pessoa com risco de suicídio ou que já tentou? Então, Michele, não pode desmerecer, não pode julgar e não pode achar que essa pessoa está querendo chamar atenção, né? Porque existem alguns mitos relacionados